Então tá aí a representação do corpo negro, né, de acordo com o que a gente já discutiu, né? É uma cavidade aquecida, oca, uma radiação, um raio de luz que penetra lá, né? Ela vai ser continuamente absorvida e reemitida e fica presa lá dentro, até entrar em equilíbrio térmico, até termalizar. Né? De preferência, para ser ainda mais ideal, um corpo negro ainda mais ideal, ela deve estar, as paredes internas da cavidade devem estar pintadas de preto e devem ser rugosas. E quanto mais rugosa, mais a radiação vai se espalhar, né? Vai se difundir, sem possibilidade de ser direcionada novamente para a saída. Né? Probabilidade baixa de escapar. Né? O que vai escapar é a radiação térmica, exclusivamente térmica, e não a radiação que é refletida, né, no seu interior. Beleza? Beleza. Então tá aí a curva, né, as intensidades, né, a forma da função intensidade em termos do comprimento de onda, certo? Então você vê que para cada temperatura, né, para cada temperatura, você vai ter uma curva diferente, que tem um máximo, né, tende a zero para pequenos comprimentos de onda e tende a zero para grandes comprimentos de onda também. E à medida que a temperatura vai aumentando, ó, né, o que vai acontecendo? O máximo vai se deslocando para a região de menores comprimentos de onda. Né? Vai se deslocando do vermelho para o violeta, né? Do vermelho para o violeta. Né? Da direita para a esquerda. Ok? Isso aqui a gente vai comentar logo a seguir. Beleza. Né? A previsão da teoria clássica, ó, que é a catástrofe do ultravioleta, né? Carol, que você perguntou. Né? Então, para grandes comprimentos de onda, ou baixas frequências, né, a teoria clássica tende a concordar com o resultado experimental. São essas curvas aqui obtidas, né, medindo-se aí a radiação dessas cavidades. Né? Agora, o problema é que quando você vai para pequenos comprimentos de onda ou altas frequências, aí a curva, né, não corresponde de jeito nenhum ao que é medido experimentalmente. Certo? A gente vê aqui que chega a ser grosseira, né, a discordância, né, da teoria com o experimento. Para grandes comprimentos de onda e baixas frequências, tende a concordar. Mas para altas frequências e baixos comprimentos de onda, né, a discrepância aí é brutal. Então, a teoria clássica não dá conta de explicar o comportamento dessa radiação emitida por esses corpos aquecidos. Né? A discordância clássica é porque se considera que quando a análise clássica foi feita para tentar explicar esse fenômeno, considerava-se que a cavidade ela poderia emitir da mesma forma, né, tanto comprimentos de onda pequenos como comprimentos de onda grandes. Né? Existe uma equiprobabilidade. Entendi. Né? A probabilidade do elétron emitir grandes comprimentos de onda era a mesma probabilidade dele emitir pequenos comprimentos de onda. Isso não é verdade. Né? Não é verdade. A gente vai ver que quando o Planck vai tentar explicar de forma bem sucedida, certo? Ele vai ter que introduzir a quantização da energia. Certo? Então você vai ter os fótons com maiores comprimentos de onda, com menores comprimentos de onda, muito energéticos, né? Vai ser difícil o elétron emitir, né, uma partícula tão energética dessa forma. Certo? Então, de certa forma, nós temos aí o conceito de probabilidade entrando em jogo. Né? A probabilidade de um elétron emitir um fóton de alta energia é pequena, se a temperatura for baixa, por exemplo. Né? O material não está tão aquecido assim. Então, a probabilidade de um elétron emitir um fóton altamente energético é pequena. Então, a energia radiativa naquele comprimento de onda, naquela frequência, vai ser pequena. Entendeu? É por isso que a intensidade cai para pequenos comprimentos de onda. Porque essa probabilidade de emissão vai decaindo.
Classicamente, não. Classicamente, você entende que a probabilidade era a mesma. Então, a princípio, o que aconteceria, né? A energia emitida em pequenos comprimentos de onda, ou altas frequências, né? Essa energia tenderia a infinito. O que é um absurdo. Né? Se isso fosse válido, aí, se você chegasse perto do material aquecido, você seria fulminado, né? Você teria, por exemplo, emissão em raio-x, né? Uma quantidade enorme de energia emitida em raio-x, o que não é verdade. Não precisa nem conhecer a teoria para... Só a sua experiência mesmo com chegar perto do forno, você não é fulminado, né? A teoria clássica realmente foi um fracasso, né, para tentar se explicar o comportamento aí dessa radiação emitida, dessas curvas aí, né? Você vê aí, a curva não é uma gaussiana, né? Porque a gaussiana ela é simétrica. Ela tem um eixo de simetria, ela tem um comportamento, tanto à esquerda quanto à direita desse eixo de simetria é exatamente igual, né? Em formato de sino, né? É uma função par, né? E não é o caso aqui, essa curva é assimétrica, tá? Mas ela lembra realmente um pouco a gaussiana, né? A lei do deslocamento de via é exatamente esse. À medida que a temperatura vai aumentando, né? Ó, essas curvas aqui, ó, né, são diferentes para diferentes temperaturas. O que vai acontecendo com o máximo? O máximo vai se deslocando para a região de menores comprimentos de onda, né? Vai mudando a cor. Né? O máximo de emissão, certo? Vai acontecendo em comprimentos de onda cada vez menores. À medida que a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo? Está aqui, ó, para 3.000 graus, o máximo fica em torno aqui de 1 micrômetro. Né? O máximo emitido, né? Uhum. Quando eu vou para 4.000 kelvins, a curva já é essa aqui, ó, a curva de intensidade. Tá? O máximo já está onde? Ó? O máximo emitido já está em, sei lá, 0,8 micrômetros. Ou seja, o comprimento de onda vai caindo. Ó, né? Já para um corpo aquecido a 5.000 kelvins, ó, o máximo já se aproxima de 0,6, sei lá, micrômetros. Né? Então, se fosse 7.000 kelvin, já estava bem por aqui assim, ó, a curva, né? Já seria abaixo de meio micrômetro, beleza? Então é isso, né? Significa que o máximo, o comprimento de onda máximo, né? À medida que a temperatura aumenta, ele vai se deslocando para comprimentos de onda menores, frequências maiores.